No café da manhã, um rapaz com uma torrada na mão perguntou à sua interlocutora se ele já havia se acostumado com a vida escolar, e ela respondeu sugerindo que ele arrumasse uma namorada, provocando-o enquanto ele a dispensava e pedia que ela parasse. Então ele explicou que não podia ser popular, pois todos o consideravam algo como um santo, mas ela duvidava e notava sua capacidade de entender o humor dos outros e sua gentileza. Depois disso, a jovem leu o jornal, e ele concluiu que namorada e amante são duas coisas diferentes. Depois, ele se preparou para ir para a escola, lembrando-a de não se atrasar para o trabalho. Cerca de um mês depois do início das aulas, os papéis na turma ficaram claros, alguém cumprimentava os outros com uma leve saudação matinal, definindo o tom do dia. Nesse momento, os colegas conheceram o personagem principal, um rapaz confiante e seu amigo de infância, cercados por 3 ouvintes atentos. Enquanto isso, no campo de esportes, um jovem de cabelos curtos driblava a bola com confiança, um adversário o defendia e um terceiro assistia da lateral do campo, discutindo suas perspectivas como um jogador importante. Então ele percebeu que hoje eles também tinham espectadores de outras turmas, e pensou que havia outro personagem principal na turma deles. Do lado de fora da janela, Kureha Yua, que todos descreviam como um ídolo nato, estava sentada em silêncio. Na sala de aula, ela parecia uma aluna nota 10, e alguém tinha uma gravação antiga dela dançando no ensino médio tocando no celular, aquela que viralizou e lhe trouxe fama. A manhã continuou com Moji dando um tímido olá e a Mari respondendo alegremente ao seu nome, seguido por um coro de cumprimentos amigáveis que destacaram sua capacidade de aquecer o ambiente. A maioria dos rapazes se sentia atraída por ela, e ela logo se tornou a escolha número 1 para seus encontros. Ele próprio reconhecia seu charme, mas também reconhecia seu papel peculiar, o de conselheira das figuras secundárias, ao lado das duas principais. Logo, os colegas de Moji estavam reunidos em volta dele, discutindo se uma toalha esportiva seria um presente de aniversário adequado enquanto o relógio na parede marcava o tempo. Então Mojizuki sugeriu evitar designs cor-de-rosa e chamativos para evitar provocações. A Mari bateu palmas com aprovação e desejou-lhe sucesso, e novamente enfatizou seu papel como conselheiro de todos em questões de amor. No início do ano letivo, a menina se apresentou como Kureha Yua, e ele timidamente disse que seu nome era Moji Fukuzuki, enquanto o outro garoto observava silenciosamente por trás. Depois disso, Yua riu e chamou o nome de auspicioso, enquanto 2 meninos e uma menina observavam com sorrisos. Logo, os meninos que haviam orado a Moji pedindo ajuda se alegraram com o sucesso e sugeriram que recorressem a ele novamente. Então o boato se espalhou rapidamente, e o número de visitantes aumentou. Uma estudante reclamou que havia perdido o almoço novamente, outro rapaz perguntou se isso tinha relação com as fotos, e um terceiro torceu para que a sorte acontecesse. Fukuzuki então aconselhou Fujisaki a comer mais tarde, já que ele próprio ainda não havia comido, e acrescentou que era importante considerar os sentimentos dos outros, é assim que o amor se desenvolve melhor. Após essas palavras, Mojizuki agradeceu a Yusei por reconhecer as dificuldades diárias, enquanto a Mari e o professor da sala de aula passavam, concordando silenciosamente com seu raciocínio. Mais tarde, Moji se ofereceu para dar conselhos amorosos, mesmo baseados em boatos, e o garoto lhe desejou um bom dia com gratidão enquanto caminhava em direção à sala de jantar. Enquanto isso, a garota observava silenciosamente o estudante de cabelos compridos se afastando pelo corredor, enquanto o jovem em sua mesa se preocupava que a multidão de visitantes pudesse causar problemas. No corredor, uma garota soluçava, reclamando que Yusei a havia rejeitado, e seu amigo tentava consolá-la. Então, ele decidiu que seria melhor encontrar um lugar sem pessoas e pensou no telhado. Enquanto isso, o próprio Yusei ficou surpreso por ter recebido reconhecimento tão rápido e, próximo a ele, um colega acalmou o envergonhado Yua, explicando que ele recusou porque não havia chance na turma deles. Depois disso, o cara pensou em como ninguém nunca prestava atenção nele, enquanto todos eram atraídos por Yusei, portanto, de fora, eles pareciam um casal perfeito. Durante o almoço, ele notou a Mari cochilando na escada, quase nunca em aula àquela hora. Decidiu não acordá-la e observou em silêncio. Então a menina de repente cobriu o rosto com a bolsa e começou a chorar, fazendo-o congelar de espanto.
O menino então se desculpou, dizendo que estava apenas procurando um lugar para comer e se perguntando como ela sabia o nome dele. Ela respondeu calmamente que eles eram da mesma turma. De repente, uma rajada de vento abriu a janela e espalhou papéis em sua direção. Ela reagiu com surpresa, e ele explicou que a corrente de ar o havia assustado. Depois disso, ele ficou em silêncio, mas pediu que ela esperasse um pouco enquanto ela, sentada perto, com fones de ouvido, cobria a boca com a mão e expirava profundamente. A menina hesitou, e o menino subiu desajeitadamente na mesa para fechar a porta, que balançou sob seu peso e rangeu. Ele pensou que Yusei a cobriria com um pulo, e mal conseguia se segurar quando, de repente, o tremor parou. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Então ele agradeceu sem jeito, e ela disse firmemente que não iria desistir, demonstrando determinação. Depois, ela também agradeceu, um pouco nervosa, e ele ficou surpreso por ela tê-lo chamado pelo nome novamente. A garota rapidamente confirmou que o conhecia. Ele hesitou um pouco, mas mesmo assim disse que iria embora e seguiu em direção à saída enquanto ela o observava com leve surpresa. Ao se despedirem, ele se desculpou por perturbar o descanso dela e acrescentou que não conseguiria comer lá fora por causa do vento, então procuraria outro lugar. Então, ela se opôs discretamente e o interrompeu. Depois disso, a garota desceu lentamente as escadas, e o jovem pensou, animado, que aquela era a primeira conversa deles, e se perguntou se aquilo parecia estranho. Ela, olhando para o campo de futebol, onde vários alunos estavam chutando bola e conversando, pensou que ele era realmente gentil. Os dois garotos discutiram as diferenças entre a deusa brilhante e o colega mal-humorado, mencionando sua amizade de infância, e então um deles apoiou o outro durante o jogo. Então Moji notou que, embora o Zuba fosse retraída, havia uma feminilidade em seus gestos. Ela ajeitava o cabelo perto da cerca, e isso chamava a atenção. Ele sentia uma contradição interna. Apesar da gentileza e do caráter agradável dela, havia algo nela que o deixava desconfortável. Durante a partida de futebol, ele chutou a bola com força e lembrou que os dois o lembravam dele mesmo e de Yusei, causando uma tensão inexplicável dentro dele. Fujisaki se abanou enquanto seus companheiros elogiavam seu desempenho. Enquanto isso, garotas de agasalho assistiam à partida com alegria, gritando de alegria e torcendo pelos jogadores. Então ele percebeu que os olhares das garotas estavam focados exclusivamente em Yusei, e por dentro ele sentiu uma leve perplexidade por causa de uma reação tão concentrada. Depois, Yusei foi elogiado por um de seus colegas de classe, e seu amigo discretamente confirmou que o conhecia bem e o parabenizou por seu excelente trabalho. Ao mesmo tempo, a Maria ouviu atentamente enquanto alguém notava a boa defesa de Fukuzuki, e ele modestamente respondeu que, na verdade, não houve chutes, já que o time estava no ataque. Na sala, uma menina bateu palmas, desejando boa sorte com Mizumi, do ano paralelo, e um dos meninos concordou, hesitante e silenciosamente. Depois da aula, Mojis decidiu que a sessão de terapia emocional havia acabado e foi para casa. Naquele momento, seu colega agradeceu e saiu, e ele bateu a mão pensativamente na mesa. Então, outra garota o chamou baixinho e perguntou se podia falar também. O rapaz congelou involuntariamente, sem esperar por tal coisa. Ela começou a falar animadamente sobre o assunto de visitar o santuário Fukuzuki enquanto ele estava por perto, tentando entender o significado de suas palavras. O pensamento passou pela cabeça do garoto. Yua não tinha chance com Kureha, o que significava que o único de quem ela poderia gostar era Yusei, a quem os outros colegas chamavam de homem digno. Nesse ponto, a aluna mais popular da escola, Kureha Yua, se mostra focada e disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer seus sentimentos por seu melhor amigo, Fujisaki Yusei. Enquanto isso, a Mari decidiu que precisava responder corretamente e ouvir atentamente quando Moji se aproximou dela. Ela o chamou suavemente, dirigindo-se a Fuji. O jovem ficou muito surpreso no início, e depois se desculpou, dizendo que não conseguia ouvir aquela conversa, dirigindo-se à garota de cabelos longos. Ela congelou em confusão, emitindo apenas um breve som, e sussurros e murmúrios imediatamente romperam ao seu redor. Então ele rapidamente se desculpou e acrescentou que precisava ir embora. Em resposta, a garota murmurou que também tinha coisas para fazer. Depois disso,
ele considerou que fugir era a pior opção. Mesmo sem um motivo convincente, ele ainda mentiu e sentiu um desconforto interior pelo fato de que o objeto da admiração de todos era seu amigo próximo. Ele se lembrou de que estavam no mesmo trem e se perguntou se sua abordagem seria invasiva. Ela também hesitou em iniciar uma conversa. Logo, ele notou algo estranho na multidão. A garota reagiu bruscamente de repente, perguntando perplexa por que ele estava sendo acusado de assédio, mas ele permaneceu tenso e em silêncio. Ela pensou que a modéstia e a voz baixa de Uzuba tornavam um alvo fácil para ataques egoístas e olhou pela janela, pensativa. Então ele cerrou o punho, percebendo que precisava agir rápido, porque a situação era inaceitável. Entretanto, passou pela sua mente que se ele fizesse uma cena, a situação ficaria ainda mais difícil para ela, então ele procurou uma maneira de ajudar Uzuba sem causar-lhe sofrimento adicional. Em um trem lotado, uma garota de longos cabelos loiros se virou quando alguém chamou Mojikun, atraindo a atenção de todos os passageiros ao seu redor. Na carruagem lotada, Moji pediu para ir na frente, explicando que seu amigo estava sentado ao seu lado e, após uma breve hesitação, a garota finalmente lhe cedeu seu lugar. Então ele a convidou para ficar ao lado dele, ocupando o espaço livre, lembrando-se de como ela parecia encantadora antes de se conhecerem, e ela concordou timidamente. Depois disso, Mojizu apoiou sua colega de classe, que assentiu hesitantemente, e então ele a chamou pelo nome baixinho enquanto eles atravessavam a estação lotada, no momento em que o trem chegava. Enquanto isso, ele agradeceu e decidiu relatar o incidente aos funcionários da estação mais tarde, mas a proximidade repentina da garota lhe causou uma leve confusão. Eles então trocaram uma breve conversa sobre descer no próximo ponto, e ele se perguntou ansiosamente se parecia intrusivo para ela quando o alto-falante anunciou a estação Toyota. Depois disso, ele prometeu hesitantemente que não contaria a ninguém, e ela hesitou. Naquele momento, ele estendeu a mão e tocou levemente a manga dela, preparando-se para continuar a conversa. Então ele agradeceu novamente, e ela timidamente se ofereceu para tomar chá juntos, se fosse conveniente. Um homem parado ali perto observava com surpresa. Mais tarde, Moji e Amari sentaram-se à mesa com a comida, ela notou com entusiasmo o sabor dos pratos, e ele, com certo embaraço, ficou surpreso e ainda experimentou um pedaço após seu conselho confiante. Então ela comeu com gosto e repetiu alegremente que a comida era incrivelmente deliciosa, e ele concordou sem jeito em resposta, tentando se adaptar ao seu bom humor. Após a refeição, ela agradeceu a ajuda anterior e admitiu que era preciso coragem para resistir ao assédio, e ele silenciosamente observou para si mesmo que ele próprio não teria demonstrado tamanha determinação, embora quisesse intervir. Então ele confessou que havia fugido recentemente de uma garota por quem tinha uma queda, e ela ouviu atentamente, olhando para ele com interesse genuíno. Depois disso, ele perguntou se ela sabia sobre o santuário Fukuzuki, e quando ela respondeu afirmativamente, ele disse que foi lá que ele havia conhecido recentemente o objeto de sua admiração, embora não houvesse nenhuma evidência. Ela admitiu que frequentemente se sentia nervosa e não conseguia se comunicar livremente com os colegas, e ele concordou, acrescentando que muitas vezes era forçado a inserir interjeições para manter a conversa. Então, eles discutiram como bastava se apegar ao menor tópico, e as palavras começavam a fluir naturalmente. A menina sorriu pensativa, lembrando-se de quando havia desenvolvido essa maneira de se expressar. Depois disso, ela silenciosamente se perguntou quando começou a ver o mundo ao seu redor como assustador, e se perdeu em pensamentos enquanto as pessoas passavam. Nesse momento, ele observou que considerava o medo motivo de sua insegurança, e ela admitiu que a coisa mais difícil para ela é ser rejeitada, especialmente por alguém que ela admira. Então ele disse, quase num sussurro, que precisava se desculpar no dia seguinte, o que surpreendeu a garota de Maria Chiquinha. Ela imediatamente imaginou que ele estivesse falando de outra pessoa, e ele ficou nervoso. Depois disso, ele admitiu que talvez não conseguisse lidar com a situação e tinha medo do ridículo, e ela se abriu em resposta, dizendo que admirava uma pessoa brilhante e que também se sentia em uma posição semelhante. Ele se perguntou se era alguém parecido enquanto um grupo de garotas conversava por perto, e então perguntou diretamente se aquela pessoa era Yusei. A garota riu, tomando um gole de sua bebida. Ela então respondeu às palavras dele com uma leve tosse,
e ele explicou que estava observando-a na aula de educação física e acrescentou que estava pronto para apoiá-la como amiga próxima de Yusei. Ela hesitou um pouco, explicando que, embora Fujisaki fosse realmente impressionante, seu olhar estava focado em algo completamente diferente. Então ele ficou um pouco envergonhado, enxugou uma gota de suor da testa e ficou ao lado do sujeito alto de uniforme esportivo, mantendo uma aparência calma e atenta. Depois disso, ele percebeu sua excitação óbvia e decidiu que era verdade, mas ela rapidamente lhe garantiu o contrário, cobrindo o rosto de vergonha. Ele sugeriu cautelosamente que ela não precisava necessariamente conhecer Kureha, o que a deixou com uma surpresa inesperada. Então ele admitiu para si mesmo que gostaria de falar com confiança, olhando diretamente nos olhos, sem hesitação ou nervosismo. Depois, ela refletiu calmamente sobre como sonhava em ser capaz de expressar claramente seus sentimentos sem olhar para baixo, mesmo quando estivesse com alguém de quem gostasse, e considerou isso uma verdadeira conquista. Ele refletiu sobre como ele e a Mari tinham aspirações semelhantes e se ofereceram para apoiar um ao outro, pois seus objetivos coincidiam. Então ele sugeriu que praticassem juntos. Ele deveria aprender a se comunicar com Kureha, e ela deveria aprender a se comunicar com Yusei, e isso se tornaria um treinamento conjunto. Depois disso, ela admitiu que seria maravilhoso conversar livremente não apenas com Fujisaki, mas com qualquer pessoa, e ele, um pouco hesitante, aprovou suas palavras. Ela compartilhou seu desejo de se comunicar com confiança com qualquer pessoa, e então Moji sugeriu que se tornassem pessoas comuns juntas, o que a surpreendeu muito e a fez corar. Mais tarde, um dos meninos cumprimentou Moji alegremente, apertou sua mão e disse que estava feliz em conhecê-lo, e depois eles se tornaram amigos. Então ele se virou para Mari, cumprimentando-a educadamente, e ela respondeu calorosamente. Naquele momento, ele percebeu que havia ganhado não apenas uma amiga, mas o que sua irmã chamaria de namorada. À noite, ela exalou pesadamente, pensando em tudo o que havia acontecido durante o dia, e seu rosto refletia cansaço misturado a pensamentos. Depois disso, ela se lembrou de quanto tempo havia conversado com ele até que sua voz ficou rouca, e então ela congelou, como se estivesse tentando entender seus próprios sentimentos. Enquanto isso, ele novamente observou que queria falar com confiança e calma, sem gaguejar, e ao mesmo tempo não considerava necessário se encontrar com Kureha. Então ele perguntou cautelosamente quão próximos ele e Kureha eram, e pediu ajuda para arrumar tudo corretamente, prometendo manter o Zuba longe se falhasse. Ela pensou nisso mais tarde no banheiro, percebendo que Moji foi o primeiro a dizer tais palavras, porque tudo o que ele queria era olhá-la diretamente nos olhos e conversar. O sinal de notificação repentino a tirou de seus pensamentos, e ela pensou com leve surpresa que o desejo dele era realmente tão simples e modesto. Ela percebeu a ansiedade de Yua e pensou que Moji poderia estar evitando-a, o que a fez se sentir amarga ao pensar que ele não gostava dela. Ela então hesitou em compartilhar certas informações com Moji, decidindo que Yua provavelmente não gostaria que elas fossem divulgadas, e olhou pensativamente para a tela do telefone com novas mensagens. Ela se lembrou de seu primeiro encontro com ele, imaginando claramente aquele dia enquanto estava sentada sozinha nas arquibancadas em meio à multidão barulhenta. Então Mojizu pensou que alguém tinha uma influência muito maior e decidiu que diria algo sobre isso algum dia, enquanto seus colegas de classe discutiam animadamente algo em suas mesas. Depois disso, ele sugeriu a Mari que eles se tornassem comuns juntos, mas ela hesitou, agarrando firmemente o objeto em suas mãos e pensando nas palavras dele. Fukuzuki estava pensando calmamente sobre o que significava ser normal e o que ele deveria fazer, e uma garota ao lado dele perguntou no que ele estava pensando e o que o estava incomodando. Então eles se sentaram um de frente para o outro à mesa, ele hesitou, mordendo a comida, e ela calmamente tomou um gole de chá e ouviu sua pergunta sobre o que é normalidade. Enquanto a bola voava em direção à cesta, uma narração perguntou se ele havia encontrado algo a que pudesse se dedicar em sua vida escolar. Ele hesitou em silêncio no início, mas depois disse calmamente que talvez fosse assim, olhando para frente com uma expressão pensativa. Depois disso, ele disse que deveria se desculpar com ela primeiro, mas ela esclareceu com quem, e então ele a chamou de deusa, sem jeito, e ela pensou que as crianças de hoje em dia se tornaram muito globais. Ele desviou o olhar,
quebrando a cabeça pensando em como pedir perdão apesar das palavras dele, enquanto ela se perguntava se deveria abordar Kureha, que também parecia incerta. Moji se contorceu de vergonha, pensando que estava pronto para afundar no chão, então respirou fundo e expirou lentamente, tentando encontrar a calma. Ele então murmurou que talvez decidisse fazer isso depois da escola, mas de repente Akiyama perguntou o que ele estava fazendo, o que o pegou desprevenido. Um cara de óculos começou a fazer seus exercícios matinais, e outro sugeriu participar, dizendo que era louvável também se exercitar dessa forma. Depois disso, ele de repente percebeu que precisava falar com ela, e ela olhou para ele com um olhar surpreso. Ele se perguntou por que ela estava olhando em sua direção enquanto estava sentada em sua mesa e seus outros colegas estavam arrumando seus livros e se preparando para a aula. Então a menina piscou de brincadeira, corando levemente, levando a mão ao queixo e demonstrando confiança. Moji levantou as mãos bruscamente, exclamando que seu coração quase parou, e seu colega o chamou preocupado e perguntou que tipo de ginástica estranha era aquela. A garota perguntou nervosamente sobre o exercício incomum com os joelhos, e os dois rapazes tremeram, duvidando se conseguiriam se aproximar da deusa. Ele cerrou os punhos de excitação quando ela entrou e, chamando seu nome, ouviu uma resposta alegre com um sorriso radiante e concordância confiante. Então ele se aproximou da mesa dela e a chamou pelo nome novamente, e ela ficou surpresa no início, mas depois concordou entusiasticamente com o pedido. Depois disso, ele se curvou profundamente, pedindo desculpas por ignorá-la ontem e ir para casa, e ela olhou para ele com surpresa e reflexão. A Mari pediu desculpas por interrompê-lo inesperadamente, mas ele rapidamente a tranquilizou, e ela olhou para baixo quando um leve sussurro pôde ser ouvido na sala de aula. Então Moji sugeriu conversar depois da aula, e ela concordou, e ali perto dois rapazes e um aluno alto se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Depois disso, ele admitiu hesitantemente que queria se desculpar com Moji-kun, e a garota reagiu com surpresa a tais palavras. A Mari explicou que ela havia chamado o santuário Fukuzuki de um lugar feliz e achava que esse era o motivo, enquanto um aluno ouvia em silêncio ao fundo. Ele relembrou os acontecimentos do dia anterior e apressou-se em garantir a ela que não era culpa dela, e ela admitiu que ainda se sentia culpada, mencionando experiências semelhantes de Fujisaki. Então Fujisaki encorajou Kureha, assegurando-lhe que Fukuzuki não ficaria bravo, e ela, envergonhada, o chamou de fofo. O garoto, no entanto, comentou que não havia problema e ficou em silêncio para refletir. A menina de cabelos curtos expressou dúvidas sobre se deveria confiar tanto nele, enquanto dois colegas perto da janela ouviam atentamente, sem interferir. Logo, Inoue chamou Moji, que abaixou a cabeça, desculpando-se por ter se empolgado demais na conversa. Então ele perguntou sobre as oferendas, e a garota respondeu que, se fosse considerado algo como um santuário, isso era perfeitamente lógico. Alguém por perto lembrou que Inoue-kun havia sido o primeiro. Depois, o grupo discutiu animadamente seus planos para o almoço, um deles prometeu presentear a todos na próxima vez, e a menina, pensativa, notou que todos ao redor estavam demonstrando gentileza inesperadamente. Ele olhou para Mari e lembrou que precisava agradecê-la, e ela suspirou e admitiu que a situação havia ficado muito tensa. Moji levantou dois dedos alegremente, declarando que sua aliança havia conquistado sua primeira vitória, enquanto os dois garotos atrás dele pareciam cautelosos e surpresos. Depois, ele agradeceu animadamente a Kureha, que sorriu e comentou que tudo tinha corrido bem. Ele tentou, sem jeito, retomar a conversa, e ela o olhou com interesse. Ele então se perguntou se ela estava piscando para ele com muita frequência pela manhã, mas então decidiu que provavelmente era um hábito, enquanto ouvia em silêncio. A Mari explicou que Yua fechava um olho involuntariamente quando estava nervosa, e ela piscou com um leve sorriso para confirmar isso. Ele admitiu timidamente que o hábito parecia insidioso, mas enfatizou que não fazia muito sentido. Ele então percebeu que ela era frequentemente apresentada como sua amiga de infância, e ela modestamente admitia que Yua era sua senpai, rindo baixinho. Ele admirava sinceramente o fato de ela se importar com ele e encontrar forças para se desculpar, mesmo superando o nervosismo, e ela sugeriu que comêssemos algo juntos por perto. A professora anunciou que era a vez de Mari falar com Yusei,
e a garota admitiu que estava insegura, mexendo nos botões e evitando o contato visual direto. Então ele tentou apoiá-la, dizendo que tudo ficaria bem, e prometeu apresentá-la pessoalmente a Yusei, mas ela apenas olhou para trás, incerta. A menina perguntou-lhe hesitante sobre o café da manhã, tentando descobrir se ele tinha comido algo simples como uma torrada. A Maria então se perguntou se o café da manhã seria um tópico apropriado para a primeira conversa deles, e Moji concordou sem jeito quando ela o chamou pelo nome. Depois, a Maria admitiu que não era uma boa comunicadora, e eles concordaram em explorar interesses em comum. Ela perguntou cautelosamente a Fujisaki sobre seus hobbies, observando-o atentamente. A Maria se esforçou para manter a conversa sobre basquete e sua coleção de tênis enquanto Moji girava a bola no dedo, criando um leve constrangimento. Então ele perguntou se havia outro assunto, e a garota sugeriu que ele esclarecesse seus próprios hobbies, com o que ele concordou, observando que era mais fácil encontrar uma linguagem comum. Ela admitiu timidamente que não era uma grande fã de esportes, mas que frequentemente assistia animes e lia mangás, o que o surpreendeu. O rapaz disse que ele mesmo acompanha todas as novas temporadas e sempre confere os primeiros episódios, o que a surpreendeu com uma confissão inesperada. Ele então perguntou a ela quais projetos ela estava assistindo naquela temporada, notando que havia uma grande seleção, e a garota estava prestes a responder timidamente. Ela percebeu que estava se deixando levar um pouco, e ele admitiu com um sorriso estranho que conversar com ele não era nada benéfico. Então ela revelou cuidadosamente que já havia sido uma streamer virtual, e ele ficou surpreso e perguntou se ela ainda estava interessada nessa direção. A garota explicou que não conseguiria transmitir sozinha por muito tempo e, por isso, fechou o canal, e ele admitiu que também não conseguiria fazer isso sozinho. De repente, algo lhe ocorreu, e ela acrescentou que a conversa não estava indo bem. Ele concordou em voz baixa enquanto folheavam o livro um ao lado do outro. Depois, ela perguntou se ele lia mangá, observando que Yusei gostava de histórias de esportes, e ele confirmou isso com certo constrangimento. Ele começou a falar animadamente sobre títulos de basquete, dizendo que conhecia séries famosas, e a garota sorriu em resposta e continuou o assunto. Então ele sugeriu continuar a discussão depois da aula, e ela concordou, entrelaçando os dedos nervosamente, segurando os fones de ouvido em volta do pescoço. A garota agradeceu a Marie pelo apoio, e ele silenciosamente se lembrou de que ele próprio sentiu um constrangimento semelhante quando percebeu o constrangimento dela pela primeira vez. O rapaz admitiu que se sentia confiante perto dela, lembrando-se de como a conversa anterior o ajudou a parar de tremer. Ele garantiu a ela que Yusei era um homem confiável e prometeu ficar ao seu lado enquanto ela ouvia, corando levemente considerando suas palavras. Ela sorriu suavemente e concordou entusiasticamente, e ele respondeu com um sorriso confiante, decidindo que agora era sua vez de agir. Ele então sugeriu que eles passassem o resto do tempo discutindo anime, e ela começou a falar entusiasticamente sobre seu projeto favorito da temporada. Moji chamou Yusei, que estava prestes a sair, e perguntou sobre seus planos para o clube de basquete, mas ele rapidamente o dispensou, visivelmente envergonhado. Então a Marie se levantou hesitante na sala de aula, e alguém percebeu que ela queria falar com Yusei. Depois disso, Fukusuzuki encorajou nervosamente a garota, que estava sem fôlego, e Yusei se apresentou alegremente, ao que ela respondeu em voz baixa, dizendo seu nome. Moji tentou desajeitadamente dizer alguma coisa enquanto Zuba esclarecia exatamente sobre o que queria falar, e um de seus colegas comentou que era estranho cumprimentar um ao outro novamente, já que eles estavam na mesma classe. A Maria então admitiu cautelosamente que tinha ouvido falar sobre sua paixão por mangás esportivos e perguntou se ele tinha alguma recomendação interessante. Ela acrescentou que ela mesma lia muitas histórias de basquete, e Moji e Fujisaki a ouviam nas escadas com notável atenção. Então a Marie sorriu suavemente, e Moji comemorou mentalmente seu sucesso. Yusei observou que, embora tudo estivesse indo bem, ele deveria pensar em outras coisas. A garota notou que a expressão dele correspondia às suas expectativas, enquanto Moji afirmou confiantemente que eles estavam preparados e sugeriu Slendunk, chamando de uma verdadeira obra-prima criada em Shonan. Depois disso, ele pensou que se agisse como Kuroko, poderia organizar uma peregrinação para eles até a passagem ferroviária, e a Maria apenas sorriu e tirou uma selfie.
Moji contou a história de um atleta que inesperadamente se tornou um slime popular do basquete em outro mundo, e os outros reagiram à história com emoções variadas. Então ele respondeu sem jeito ao comentário de Amari, e ela de repente fingiu tremer como uma gosma, surpresa com o quão incomum a discussão sobre esse mangá havia se tornado. Ele decidiu intervir e perguntou a Amari exatamente o que ela gostava, o que deixou a garota sem graça, e Moji a observou com interesse. Um dos garotos admitiu que gostava de Kuroko no basquete, e a garota concordou entusiasticamente, chamando Sabooka de seu personagem favorito e, sorrindo, deu um passo para o lado. Então ele se sentiu como uma pessoa supérflua, conversando com alguém que gostava de outra pessoa, mas ela rapidamente notou que também gostava dessa história, porque eles tinham a mesma posição de jogo, e a conversa ficou animada. Moji apertou silenciosamente a mão de seu interlocutor, e Amari, percebendo o gesto, lembrou-se da tensa partida entre Sabooka e Kuroko e pensou sobre isso. Moji soltou um suspiro trêmulo quando Kureia se inclinou para frente com um sorriso zombeteiro e questionou suas palavras, enquanto Amari observava de lado. Depois, ele perguntou quando os dois se tornaram amigos, o que surpreendeu Kureia e Amari, que então esclareceram exatamente o que ele queria dizer. O rapaz lembrou-se de como eles se encontraram no trem ontem e começaram a conversar. A garota assentiu timidamente e o outro rapaz notou que eles pareciam bem próximos. Moji ficou genuinamente feliz por Amari, e Kureia admirou sua coragem e a elogiou por ser capaz de se abrir. Por fim, Moji pediu desculpas a Amari, dizendo que precisava ir às atividades do clube, e ela, tristemente, pediu para conversar sozinha, sentindo-se incomodada por ter que ir à escola noturna. A menina pediu calmamente que ele cuidasse de Amari, acrescentando que ela era muito gentil, e ele ouviu isso com óbvia surpresa. Então Moji percebeu como Amari prometeu alegremente vê-los amanhã, e o cara ao lado dela agradeceu sem jeito, confirmando suas palavras. Depois disso, ele deu um suspiro de alívio, surpreso pela aparição repentina de Kureia, e agradeceu mentalmente pela oportunidade de conversar com Yusei e Amari. Amari de repente sentiu-se tonta e sua visão ficou turva, fazendo com que Moji perguntasse sobre sua condição com preocupação, segurando-a pelo ombro. Então ele perguntou se ela estava bem, e a garota fez uma leve reverência e agradeceu, e ele desejou que ela se cuidasse. Ele brincou dizendo que ela devia estar muito nervosa, e ela agradeceu por ajudá-la com a bolsa e admitiu que se sentiu melhor depois de um breve descanso. Depois disso, ele sugeriu que fossem para casa juntos e discutissem o resultado da reunião, e ela concordou com um sorriso alegre. Enquanto caminhavam lado a lado, Amari admitiu que o dia poderia ser considerado um sucesso e disse que estava hesitante no início, mas concordou que ela havia conduzido bem a conversa com Yusei. Ela acrescentou que depois que Yu apareceu, ela não conseguiu dizer mais nada, e ele olhou para ela com um leve sorriso e alguma surpresa. A garota loira admitiu que mal sabe manter uma conversa cara a cara, enquanto a garota de cabelos escuros ao lado dela explicou que em grupo ela fica confusa e interrompe. Então ele notou com um sorriso o constrangimento compartilhado, e eles concordaram, continuando seu caminho, enquanto ele pensava na conversa que teria com 4 pessoas. Então ela disse que estava indo ao supermercado mais próximo, e ele perguntou surpreso se ela realmente queria dizer uma loja. Ela explicou que morava sozinha e queria comprar um jantar em promoção, e ele comentou sobre como era incomum ela ser tão independente durante os anos escolares e concordou em se encontrar no dia seguinte. A menina admitiu com um leve constrangimento que havia esquecido de levar uma sacola reutilizável, e o jovem ao lado dela repetiu suas palavras surpreso, tentando compreender a situação. Ele se lembrou de seus pensamentos sobre a caixa perguntando sobre a sacola, e ela reagiu com surpresa, e outro colega notou que sacolas plásticas não eram mais gratuitas. Ele então pediu que ela simplesmente concordasse quando perguntado, mas ela estava preocupada que também lhe perguntassem sobre o tamanho, o que a deixou desconfortável. Naquele momento ele percebeu que estava começando a chover, e ambos sentiram as primeiras gotas. Ela baixou a cabeça, sentindo a água escorrendo pelos cabelos. A garota ficou com medo de perder os fones de ouvido e os tirou rapidamente. Ele sugeriu que se abrigassem por perto, e ela concordou, um pouco apreensiva. Então eles ficaram dentro do prédio e observaram a chuva forte lá fora, até que Moji admitiu com um sorriso estranho que eles estavam encharcados.
A garota limpou cuidadosamente os fones de ouvido e tirou vários discos do estojo, concentrando-se em preparar o equipamento. A Mari notou a aparência sombria de Moji e chamou seu nome, mas ele rapidamente a dispensou, pedindo que ela não olhasse e sugerindo que eles se afastassem. Depois disso, ela notou uma figura cambaleando na chuva e perguntou com um gesto ansioso para onde ele estava indo, atraindo sua atenção. Então ela timidamente o chamou para mais perto, avisando de que ele se molharia, e ele reagiu com perplexidade e vergonha à proximidade e ao aperto inesperados dela. A garota rapidamente lhe entregou sua jaqueta, mesmo estando molhada, e ele recuou em pânico, insistindo que estava bem. Então a Mari timidamente agradeceu, sem entender sua própria atratividade, e Moji se lembrou de como ele costumava se esconder atrás de um cardigã volumoso. Naquele momento, a Mari chamou Fukuzuki, e de repente sua irmã apareceu, perguntando surpresa se ele estava trazendo uma garota para casa e o que tudo isso significava. Moji sentiu uma sensação de confusão quando a Mari, brincando, pediu para conhecer sua irmã, e Kureia observou com óbvio interesse. De repente, a menina espirrou, surpreendendo os dois, e um deles se desculpou, explicando que estava com frio, enquanto o outro perguntou a Fuku onde ela morava. Ela respondeu sem jeito que Shichoji estava a 4 estações de distância, e ele ansiosamente calculou que a viagem levaria mais de meia hora na chuva, correndo o risco de pegar um resfriado. A Mari então convidou Moji e lhe ofereceu algumas roupas para vestir, mas ele hesitou enquanto ela alegremente admitia que tinha muitas perguntas que queria fazer a ele. A menina aceitou o convite, dirigindo-se a Moji com um leve constrangimento e excitação interior. Ele logo percebeu que a garota estava vindo para sua casa e encarou isso como o evento mais importante de sua vida, e a cena seguinte mostrou um carro estacionado perto da casa. Ele ainda não conseguia acreditar que ela tinha ido até ele, e ela mesma estava falando ao telefone na cozinha, mencionando a Tasha. Depois disso, ele entrou no quarto, pensando em Mari e esperando que ela não pegasse um resfriado, e silenciosamente confirmou esse pensamento para si mesmo. Então ele se lembrou do kudzu e disse em voz alta que ainda tinha um pouco de chá, estendendo a mão para a prateleira, quando de repente a porta atrás dele se abriu. Ele agradeceu, notando seus cílios longos e pele macia ao mesmo tempo, e confirmou mentalmente que a viu sem maquiagem. A garota pensou por um momento e admitiu para si mesma que Uzuba não era menos atraente que Kureia. Ela admitiu que se sentiu estranha sob o olhar atento, e ele se apressou em se desculpar, e ambos ficaram constrangidos com a proximidade. Depois, ela timidamente lhe entregou o chá de cevada, e ele, segurando a caixa, perguntou se ela havia terminado o banho. Então a menina agradeceu e acrescentou que havia feito um chá de kudzu, caso ele pegasse um resfriado. A menina de cabelo curto agradeceu pela calcinha que ela havia comprado, garantiu que a camiseta era dela e perguntou se era do tamanho certo, ao que o rapaz a olhou surpreso, segurando o celular nas mãos. O rapaz admitiu que as roupas eram um pouco grandes, e as duas garotas o observavam com interesse e um pouco de perplexidade. Então a Mari entregou um folheto a Fukuzuki, ele ficou surpreso ao reconhecê-lo como um folheto publicitário e agradeceu educadamente. Depois, a garota de cabelo castanho claro sugeriu pedir comida para a viagem, já que o uniforme ainda estava molhado, mas a outra foi contra a ideia. Ele calmamente garantiu a ela que não havia necessidade de se preocupar, já que sua irmã estava ocupada e eles frequentemente pediam comida, então perguntou o que ela preferia, e ela hesitou, sem saber como responder. Depois de pensar por um momento, ela decidiu concordar e escolheu uma pizza marguerita do menu que sua amiga indicou. Então o jovem sugeriu adicionar mais coberturas, e seu companheiro concordou, acrescentando que seria bom ter frango frito como acompanhamento. Ele perguntou se ela queria mais alguma coisa e disse para ela não se preocupar com o dinheiro, mas a garota timidamente se ofereceu para pagar parte do pedido ela mesma. Ela comentou que não podia aceitar dinheiro de um colega, e ele a provocou com um sorriso, ressaltando que, por educação, ela não havia escolhido a opção mais barata. Depois de alguma hesitação, ela finalmente sugeriu torta de maçã como sobremesa, ao que ele prontamente concordou, dizendo que algo doce seria o ideal, e ela mesma se sentiu um pouco desconfortável. Enquanto isso, a paisagem urbana do lado de fora da janela criava uma atmosfera calma, e o trio, sentado à mesa, ouviu a proposta de começar a refeição, como se fossem uma verdadeira família.
Moji observou com interesse enquanto a menina comia pizza com prazer e a ouviu comentar baixinho sobre o quão deliciosa ela estava. A garota de cabelo curto e escuro percebeu que o Zuba não parecia um esquilo hoje, e a garota loira explicou que estava tomando cuidado depois do incidente de ontem. A irmã de Fukuzuki se apresentou como Emiko, acrescentando que seu nome também era considerado ofensivo, após o que a Mari se desculpou desajeitadamente pelo dela, e ele respondeu com um gesto educado. Ele explicou que a Mari significava excedente e Fuku era traduzido como sorte, mas seu interlocutor sorriu confiantemente e objetou que essa interpretação não estava totalmente correta. Então ele disse à irmã para não ficar convencida, e ela timidamente soltou um breve "é", enquanto outra garota na mesa perguntava sobre a conexão familiar deles. Uma das pessoas presentes mexia os dedos desajeitadamente, enquanto outra perguntava alegremente se a Mari e Fukuzuki estavam namorando, insinuando que ela poderia ser amante dele. O jovem pareceu estranho, e sua companheira mexeu as mãos, envergonhada. Depois disso ela rapidamente explicou que eles eram apenas amigos, e ele também começou a dar desculpas. A conversa gradualmente mudou para o tópico de relacionamentos, e uma das garotas brincou dizendo que elas ainda estavam longe de ser um casal, mas a outra achava que Fuku-chan poderia muito bem ser uma candidata a namorado. Ela então explicou que as palavras namorado e namorada carregam uma conotação especial e calorosa, diferente do simples conceito de amigos ou amantes. A menina de cabelos curtos e claros riu baixinho, e o menino de cabelos escuros a defendeu, observando que ela simplesmente tinha um pensamento antiquado. Em resposta, o amigo de cabelos compridos a aconselhou a ignorar isso. Ele observou a Mari rir e depois se desculpar, explicando que achou aquilo muito engraçado, enquanto o outro aluno observava silenciosamente sua reação. Depois, ela admitiu timidamente que ter um amante parecia atraente, sorrindo suavemente e tocando o rosto. Enquanto isso, ele terminou de lavar a louça, e ela se ofereceu para ajudar pelo menos um pouco, sorrindo calorosamente na cozinha. A professora comentou que a irmã era realmente uma pessoa incomum, e a menina que estava no corredor concordou com um sorriso. Ela perguntou quem era, e ele explicou que era um jogador de basquete chamado Speedweb, e naquele momento eles mostraram uma cena de um jogador jogando uma bola em uma cesta. A menina admitiu que sabe pouco sobre ele, já que ele se apresentou muito antes de ela nascer. Então ela ficou surpresa ao saber que o falecido pai do jovem o respeitava muito. Um dos personagens observou a altura do atleta, cerca de 170 centímetros, e acrescentou que ele conseguiu vencer uma competição de enterradas na liga principal do mundo junto com Michael Jordan e outros. Ele se lembrou da famosa frase, e seus interlocutores discutiram se algum jogador alto é capaz de enterrar, observando que mesmo Yusei, com 184 centímetros de altura, não faz isso perfeitamente. Então, eles ficaram um ao lado do outro, olhando para um pôster de um jogador de vôlei pulando no ar, e a menina se lembrou da expressão que inspirava atletas baixos a pularem o mais alto possível. O menino admitiu que o admirava tanto que começou a jogar basquete depois de ouvir as histórias do pai, e ela ouviu atentamente e calmamente acrescentou a palavra naquela época. Depois disso, ela timidamente perguntou se era essa pessoa em particular que o inspirava, chamando-o suavemente pelo nome. Ele admitiu hesitantemente que não jogava mais basquete, mas ainda estava disposto a falar sobre isso, e ela ouviu em silêncio com uma expressão calma no rosto. A garota gentilmente lhe garantiu que ele estava bem do jeito que estava, e ele concordou hesitantemente com suas palavras. Um momento depois, ela hesitantemente se dirigiu a ele pelo nome, e ele respondeu com uma leve hesitação. Então ela timidamente pediu para trocar contatos, e ele confirmou seu consentimento, ouvindo seu pedido, proferido em tom constrangido. O jovem ficou surpreso e um pouco confuso, e ela sorriu timidamente, após o que ele concordou, percebendo a excitação e a expectativa mútuas. Ele perguntou como trocar dados no Line, e ela perguntou sobre o código QR, e ambos pareceram curiosos e um pouco envergonhados. A garota admitiu que antes só havia se comunicado com Yue e respondia hesitantemente quando perguntada sobre qualquer outra pessoa. Ele logo voltou para casa, contando à irmã que havia trazido a Mari, e ela agradeceu enquanto o cumprimentava na porta. 3 colegas de classe se aproximaram mais, e um deles admitiu que acabou contando com a ajuda da irmã para trocar informações de contato.
Então Fukusuzuki olhou para o telefone com evidente tensão enquanto sua irmã o provocava, chamando-o como se uma garota tivesse aparecido, e ele pediu para ela parar. Logo chegou uma mensagem de Amari. Ela disse olá e verificou se a mensagem estava sendo enviada corretamente, causando-lhe uma surpresa inesperada. Depois disso, Amari cantarolou baixinho para si mesma, verificando se sua mensagem havia sido recebida, e ele respondeu sem jeito, observando que estava ocupado com a lição de casa e pedindo para não incomodá-la. Enquanto isso, Fukusuzuki sentou-se à mesa, olhando para o telefone, que vibrava e tocava, e então voltou seu olhar para a tela com concentração. Amari e Moji verificaram a nova mensagem juntos, o garoto irritado com a violação de seu espaço pessoal, e a garota tentando acalmá-lo, garantindo que estava tudo bem. Ela passou pelas palavras onde ele era elogiado pelo prato delicioso e confessava seu charme, mas, envergonhada, decidiu apagar aquelas linhas, tocando rapidamente na tela. Então ela suspirou e admitiu para si mesma que não sabia mais o que escrever, e então com um sorriso suave ela pensou que não conseguia acreditar que estava trocando mensagens com Fushigi-kun. Ela hesitou em remover o emoji em forma de coração, mas acabou decidindo chamá-lo pelo primeiro nome, achando seu endereço anterior muito simples. Depois, ela refletiu que se ela era a pessoa que chamava algo de legal, então tais palavras adquiriam um valor especial. Naquele momento, Amari notou uma figura familiar e timidamente a chamou, e a aluna baixa anunciou alegremente que as aulas noturnas haviam terminado e perguntou quando ela e Fushigi tinham se tornado amigas. Mais tarde, a garota suspirou no banheiro, pensando que a conexão deles era frágil e permanecia apenas um fio fino, nada mais. Ela admitiu para si mesma que gostaria de lhe dizer diretamente um dia. Todo esse tempo ela estava olhando para Fukusuki-kun, e não para Fujisaki, enquanto os alunos passavam. Então ela se perguntou se deveria se abrir com ele, mas estava com medo de ter que contar a ele sobre seu passado primeiro, e naquele momento um novo sinal de mensagem soou em seu telefone. A garota percebeu como Yu havia mudado, ela havia ganhado coragem para encarar a verdade e encontrá-lo, decidindo por fim ao passado, e alguém por perto observava isso com sério interesse. Depois, ela se perguntou se havia mudado e se tornado mais ousada, e concluiu calmamente que, se tudo permanecesse igual, a resposta seria não. Ela percebeu com alarme que havia enviado a mensagem, e agora estava com medo de que Fukusuzuki achasse estranha, não ousando olhar para a tela se ela fosse rejeitada. Ela olhou para seu reflexo, temendo que sua expressão facial não voltasse ao normal, e se perguntou como proceder. Então uma nova preocupação tomou conta dela, e se amanhã o sorriso continuasse forçado e Fukusuzuki pensasse que havia algo errado com ela? Suas bochechas ficaram vermelhas de calor, e ela sentiu que quanto mais se esforçava, mais rápido parecia derreter por dentro, embora em seus pensamentos ela negasse isso furiosamente. Alguns dias depois, um aluno cumprimentou Fukusuzuki e Fujisaki enquanto caminhavam juntos pelo corredor. Então a menina loira chamou timidamente sua colega de classe com fones de ouvido, que timidamente baixou o olhar. Ele perguntou cautelosamente o que havia de errado, ao que ela respondeu sem jeito, e outro piscou, explicando que era seu hábito quando estava nervosa. Depois disso, um rapaz incentivou a Maria a se arrumar, e seu coração apertou. Ele então sugeriu que todos fossem a um parque de diversões, e ela alegremente lhe disse que havia conseguido ingressos de seu pai para domingo. Faltando 3 minutos e 27 segundos para o fim do quarto período, o time da casa vencia por 75-45, e os dois jogadores trocaram um gesto rápido antes do jogo recomeçar. No torneio final da escola, ele entrou como substituto do craque Yusei, apenas para guardar lembranças, imaginando quanto tempo ele duraria em quadra. Quando o sinal final soou e o placar parou em 46-45, o jovem resumiu 3 anos de sua carreira no basquete e guardou esta pequena lembrança. Naquele dia, Fukusuzuki assistiu à partida em silêncio enquanto outros comemoravam a vitória e então decidiu abandonar o basquete completamente. Mais tarde, ele pensou em como ir a um parque de diversões com 2 rapazes e 2 moças era algo saído da vida de uma pessoa popular, já que meninos e meninas geralmente tiravam férias separadamente. Enquanto isso, o colega de classe de cabelos escuros e óculos estava confiantemente ao lado da garota loira enquanto os outros se reuniam perto da janela, e todos notaram que Kureha era diferente dos outros.
Aquela que era chamada de mais fofa da escola se comunicava livremente com qualquer pessoa, demonstrando naturalidade e atraindo atenção, ignorando grupos e escolhendo aqueles com quem queria passar o tempo. Seus colegas de classe estavam cochichando sobre o encontro de Kureha e Fujisaki, e ele, sentado sozinho, percebeu que era o estranho naquela companhia. Fukuzuki leu nervosamente a mensagem perguntando se ele estaria livre depois da escola para discutir estratégias, e a cena mudou para um pátio escolar tranquilo depois da aula. Então Amari estava cuidando cuidadosamente de um vaso de planta do lado de fora e respondeu calmamente quando chamado. Ela garantiu que não havia necessidade de se preocupar e se ofereceu para fazer o trabalho pesado sozinha, e ele timidamente se desculpou por pedir ajuda. Fukuzuki admirou o canteiro de flores, notando sua beleza, e Amari explicou que as flores para a turma eram cultivadas ali mesmo, um pouco surpresa com sua atenção. Amari corou profundamente quando ouviu que ela era considerada responsável por decorar a sala de aula com flores. Depois, eles se sentaram juntos perto dos canteiros de flores, e ela disse que o clube havia deixado algumas plantas extras, então o convidou para plantá-las juntos, e ele inesperadamente concordou. A menina explicou que as mudas são fáceis de cultivar e florescem rapidamente, tornando essa atividade agradável, enquanto o jovem ouvia atentamente ao lado dos vasos de flores. No final, ele garantiu a ela que levar mudas extras para casa não seria problema algum, e ela sentou-se calmamente no banco, ouvindo silenciosamente suas palavras. Fukuzuki mostrou a Maria uma flor de gazânia e explicou como cultivá-la. Ela então decidiu tentar plantá-la sozinha, e ele imediatamente demonstrou exatamente o que fazer. Depois disso, ele agradeceu educadamente, e ela sorriu timidamente e lhe entregou um pequeno pote, que ele aceitou com óbvia admiração. Ele perguntou se ela regava as plantas todos os dias, e ela respondeu que água em excesso era prejudicial às raízes, então ela verificou se o solo estava seco. Ela sorriu suavemente. Então eles se sentaram um ao lado do outro em um banco, e um disse, incrédulo, que nunca pensou que acabaria em um parque de diversões com alguém, e o outro concordou, observando que também não esperava nada parecido. Lá fora, eles continuaram a conversa. Ele admitiu que nunca tinha ido a um parque de diversões, e ela disse que só tinha ido lá na escola primária com um grupo de crianças. Ele se lembrava de como era divertido quando criança, mas agora sentia muito mais tensão. Ela estava preocupada em atrapalhar, e ele garantiu que, sem ela, ele próprio se sentiria estranho. Depois disso, ele admitiu timidamente que provavelmente teria recusado se ela não tivesse ido, e a garota baixou o olhar e corou. Ele tentou adiar a confissão, mas ouviu o conselho de que agora era sua chance de se aproximar de Yusei, e isso surpreendeu muito. Então ele se perguntou por que Kureha o havia convidado em particular, ao que Amari, que estava sentada ao lado dele, perguntou com interesse o que ele queria dizer. Ele hesitou, dizendo que Yusei era carismática e também sua amiga de infância, mas ela duvidava do motivo de terem escolhido ela e não alguém mais alegre. A garota percebeu que Yua já sabia sobre ele antes, e isso surpreendeu Fukuzuki, que perguntou novamente se ela realmente estava falando dele. Então ela se desculpou e acrescentou que a própria Yua gostaria de explicar seus motivos. Ele apenas concordou em silêncio, e eles continuaram sentados lado a lado no banco. A colega loira lembrou como Yua sempre pegava sua mão e a puxava para fora para brincar quando criança, como se tudo estivesse acontecendo agora de acordo com o mesmo cenário. A menina da trança lembrou que, na terceira série, ouviu outras crianças chamando a Mari de lenta e planejando mantê-la em casa. Então, alguém gentilmente sugeriu que fossem com ela, mas ela apenas balançou a cabeça silenciosamente, e ele admitiu que suas palavras tinham saído muito duras. Depois disso, a menina loira declarou com raiva que não iria mais brincar nem ser amiga deles, enquanto os dois garotos próximos ouviam em silêncio. Ele então notou que ela quase nunca tossia alto, lembrando-a de que Yua se comportava da mesma maneira desde a infância e, para ele, ela sempre foi uma verdadeira heroína. Ele então disse que Yua o havia convidado porque estava genuinamente interessada nele. A Mari ficou surpresa ao ouvir isso e perguntou se ele estava falando sério. Ele ouviu atentamente enquanto ela explicava que Yua nunca ligava para ninguém por uma questão de números e sempre agia com sinceridade, sem motivos desnecessários. No domingo, a estação Tama Park estava cheia de atividades,
com pessoas passando apressadas sob um céu parcialmente nublado e grupos de pessoas esperando na entrada. Ela olhou para o relógio e se perguntou se Fukusuzuki e Yusei já haviam chegado, pois faltava apenas 1 minuto para eles se encontrarem nos armários e máquinas de venda automática. No corredor, uma aluna agradeceu ao jovem pela ajuda e passou suas informações de contato, enquanto outra garota próxima observava surpresa. Então o primeiro reagiu sem jeito, notando que Fujisaki era muito popular, e se perguntou se aquilo parecia algum tipo de conhecido inverso. Fukusuzuki deu um tapinha no ombro de Yusei, o que o deixou um pouco surpreso, e então o garoto explicou o caminho, e a garota agradeceu pela dica. Depois disso, ele rapidamente descartou a ideia de que eles estavam tentando pegá-lo, enquanto Amari e Yusei, que estavam por perto, cumprimentavam Kureha, que havia chegado exatamente na hora marcada. Então ele notou sua roupa e penteado, decidindo para si mesmo que ela estava especialmente bonita hoje, e a própria garota olhou para ele com uma leve curiosidade. Eles explicaram que Fukusuzuki estava ajudando alunos transferidos que tinham se perdido, e a garota de repente perguntou por que ele havia pegado suas informações de contato. Nesse momento, Yusei achou que o garoto estava sendo gentil demais, e seu interlocutor ponderou suas palavras. O outro jovem declarou com raiva que foi Fushuki quem a ajudou, não ele, e bateu a porta, irritado. Então Fukusuzuki ficou surpreso quando sua irmã elogiou seus elegantes tênis de basquete. Depois de agradecê-lo sem jeito, de repente percebeu algo importante. Ela perguntou se ele sabia que eram tênis de basquete, e ele confirmou, e então ela ressaltou que aqueles tênis foram feitos especificamente para o jogo. Ele então explicou que ele e a Mari estavam no time de basquete no ensino médio, o que surpreendeu um dos alunos, enquanto outro aluno comentou que já tinha ouvido falar sobre isso antes. O rapaz se perguntou se ela só sabia sobre ele por causa da fama de Yusei, e então eles entraram em uma loja, onde uma garota chamou a Mari, percebendo que ela já estava lá dentro. Enquanto isso, a Mari, encolhida num canto, tremia de excitação, pensando que havia muita gente por perto e estava ficando realmente assustada. Então Fukusuzuki percebeu onde ela estava se escondendo e comentou sobre isso, e então explicou que espaços apertados a ajudam a se sentir mais calma. Depois disso, ele notou um grampo de cabelo que combinava com a cor do cachecol de Kureha, e ambas as garotas admitiram que decidiram fazer isso de propósito para criar uma combinação fofa, e a Mari as apressou. A Mari sorriu suavemente, e Fukusuzuki e outro rapaz reagiram com compreensão, então ele se ofereceu para tirar a coisa, o que deixou a garota um pouco envergonhada, e naquele momento Yua chamou seu nome. A menina de longos cabelos loiros agradeceu aos dois meninos, que notaram que o estilo escolhido lhe caía muito bem, o que a fez corar de alegria. Fukusuzuki decidiu deixar as coisas como estavam. Depois disso sua irmã ficou surpresa e perguntou se ele realmente pensava assim, e a Mari e Fujisaki apenas sorriram em resposta. Então ele sugeriu que fossem, já que todos estavam reunidos, e a companhia concordou, e a Mari observou que já suspeitava desse resultado há muito tempo. Concluindo, ela sorriu calorosamente e disse que fez isso de propósito, porque sabia que ele notaria. O coração de Fukusuzuki começou a bater mais rápido quando alguém deu um leve tapinha em seu ombro, e então Fujisaki explicou que ele veio de agasalho por conveniência, já que eles iriam andar em uma variedade de atrações. Então uma das garotas se aproximou e sussurrou que ele não estava nada deslocado naquela companhia, o que imediatamente atraiu sua atenção surpresa. Depois disso, ele notou a Mari por perto e perguntou o que tinha acontecido, ao que ela respondeu com uma contra-pergunta, e Kureha alegremente o empurrou para frente, e ele concordou com um sorriso.